Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Bruno, vamos fazer mais um vídeo aqui, pessoal. Te inscreve no canal. 3.000 inscritos, a gente vai sortear aquela camisa para você, tá certo? Aperta o sino das notificações, clica no gostei. E quem quiser e puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece de um montão, pessoal. Vamos lá. Amanhã, Papão, Botafogo de Ribeirão Preto, lá na casa deles. A gente precisa dessa vitória, pessoal. A gente precisa dessa vitória. Vamos atrás dela. Vamos confiar. Vamos esperar essa vitória. Já tá bom de reclamar, tá bom de chorar. A gente tem que torcer. Tem que tentar ver o que dá para fazer. Jogo difícil, né? Pra gente não ter mais jogo fácil. Aliás, nunca teve nessa Série B, né? Nenhum jogo foi fácil. E a gente precisa ir lá ganhar. A gente vai jogar com o Botafogo também, que não tá lá essas coisas, tem seus problemas, né? Também tá na mesma situação que a gente. E é um jogo o famosíssimo jogo de 6 pontos. A gente precisa muito dessa vitória. Lá a gente vai jogar não tendo a obrigação de atacar, né? Então a gente vai jogar em transição, a gente vai ter que aproveitar esses contra-ataques para conseguir, se Deus quiser, uma vitória lá, mais 3 pontos, né? Provavelmente o Márcio vai mesmo escalar, viu? Aquele trio de ataques que eu estava falando para vocês, provavelmente vai ser Rossi, Garcês e Diogo Oliveira para esse jogo contra o Botafogo. O que está se desenhando é isso, tá? O Paysandu já está há 2 dias lá em Ribeirão Preto, se adaptando, né? Não tem questão de dizer que está cansado, chegou com antecedência. Se bem que ele ele fez isso em quase todos os jogos e, enfim, né? Então a gente precisa dessa vitória. Eu estava vendo a tabela, pessoal, a gente ainda vai ter jogos importantes, todos são, né? Jogos com clubes que estão disputando, tendo a mesma disputa que a gente, né? Fugir do descenso, né? Fugir do rebaixamento. Então, depois do Botafogo, a gente tem um clássico e depois a gente vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária, né? É um jogo também que a Ferroviária está com 36 pontos, ela ainda não se livrou, né? Então é um jogo também que a gente vai pegar um adversário direto. A gente pega em Belém também o Amazonas, tá? O Amazonas, mesma situação que a gente pega o Amazonas em Belém e a gente pega o Atlético fora. O Atlético, bom, o Amazonas, jogo de 6 pontos, não tem para onde correr. O Atlético, pessoal, dependendo da situação do Atlético, já que vai ser o último jogo, se a gente precisar pontuar nesse jogo, é importante que o Atlético já esteja com a sua vida resolvida, né? Ou logo rebaixado de vez, ou de repente até já saiu da zona e tudo, e o Paysandu consiga nesse jogo, se o Paysandu precisar de pontos ainda nesse jogo, pelo menos ter o Atlético sem essa obrigação, né, de jogar a vida. É importante. O Paysandu também pega, uma informação para vocês, o Paysandu também pega o Coritiba em Belém, né? Ganhamos eles lá de 5-2, então o Paysandu pega o Coritiba em Belém. Provavelmente pode ser que a gente pegue também o Coritiba já classificado para a Série A, né? Que ele está brigando pelas primeiras posições. Então provavelmente também a gente pega o Coritiba já classificado para a Série A. Importante também, porque o Coritiba, quando o time consegue o objetivo, pessoal, o time não vem com aquela vontade, não vem com aquele totalmente concentrado, enfim. Então, tem mais ou menos esses jogos ainda importantes para o Paysandu conseguir pontuar. Desses 8 jogos que faltam, aquela continha que eu falei para vocês, 6 vitórias e 1 empate, né? Podendo perder 1. Tá certo? E é importante a gente tentar primeiro pensar nesse jogo, a gente já começa a projetar outros jogos, porque a gente desenha um modelo, a gente desenha o que a gente pensa dos jogos que vão surgir ainda. Mas é jogo a jogo, é ver jogo a jogo, e a gente tentar primeiramente essa vitória contra o Botafogo, que é muito importante, né, pessoal? Muito, muito importante mesmo. A Curuzu vai continuar sendo utilizada, né? A Curuzu vai continuar sendo utilizada para os outros jogos.
Claro, a não ser o clássico, o Repá, que é Mangueirão, os outros jogos do Paysandu vão ser jogados na Curuzu. O Paysandu vai manter os jogos lá. Apesar do empate nesse último jogo, a torcida, claro que protestou, mas até aplaudiu o time pela vontade. Então, é aquela situação. Mantém o jogo na Curuzu, porque bem ou mal ainda conseguiu um valor líquido lá da renda, né? Mas eu creio, eu estou vendo que a Curuzu, como o Mangueirão, não está tendo aquela mística, né? Porque não é só o campo que vai fazer a gente ganhar, é principalmente o nosso jogo, né, pessoal? Outra coisa que eu queria falar para vocês, muito importante, pessoal, a gente fala muita coisa aqui do que pode, como o Paysandu tem que fazer para melhorar, o que o Paysandu tem que fazer para conseguir recursos. E eu penso, pessoal, que o Paysandu devia fazer uma coisa que praticamente esqueceu, que é justamente o que? A divisão de base. O Paysandu largou a divisão de base. E a gente já revelou muitos atletas. O Paysandu já ganhou dinheiro com jogadores que foram revelados na divisão de base, né? E praticamente hoje em dia o Paysandu largou literalmente a divisão de base. O Paysandu tem o CT, o centro de treinamento, tem 2 campos já prontos. Então, o sub-20, o sub-14, 16, 18, 12, qualquer essas categorias deviam treinar muito e de forma com estrutura no CT, com professores, com técnicos capacitados para se descobrir talentos. A gente não planta não planta uma árvore e ela nasce de uma hora para outra. Então, isso que o Paysandu tem que fazer não é para pensar em 2026 de repente, mas para pensar que em 1, 2, 3, 4 anos consiga vender algum jogador que possa render lucros para o Paysandu, que possa ajudar numa questão financeira, mas também que um jogador da base possa ser utilizado no time profissional, pessoal. O Paysandu já teve vários jogadores da base que foram utilizados no time profissional com certo sucesso. Né? O Paysandu já ganhou dinheiro com jogadores da base. Né? Hoje em dia o Paysandu praticamente largou isso para fazer só aquela importação de jogadores. Muitas das vezes uma importação duvidosa, né? Uma importação que não está rendendo praticamente nada, está só gastando, e o Paysandu não está tendo nem retorno com venda de jogadores. O Paysandu perde jogadores em finais de contrato. Pikachu saiu praticamente, o Pikachu saiu de graça, acabou o contrato dele. Você lembra do Pikachu? Da base do Paysandu. Muitos jogadores que saíram daqui, o Wesley Garcia não rendeu nada, praticamente foi revelado aqui, veio lá da Venezuela, ninguém conhecia. O Paysandu não amarrou nem a questão do contrato para vender ele, né? Borazzi foi embora, então não renderam nada para o Paysandu, não renderam nada, acaba o contrato dos caras, os caras vão embora. O Paysandu não consegue nem fazer negociação com jogadores que muitas das vezes ele revela, ou vem aqui, faz o nome aqui. O Paysandu sempre teve essa questão de fazer nome de jogadores aqui, que depois vão, muitas das vezes, se beneficiar lá fora. Né? Quem conhecia Bergson? O Bergson, excelente atacante. Hoje em dia, se eu não me engano, ele joga na Tailândia. Passou por vários clubes, inclusive pelo Ceará. Quem era o Nicolas? Que jogava no Caxias, ninguém conhecia Nicolas. Se fez o nome do Paysandu, foi para o Goiás, foi para o Ceará, está no Criciúma, ninguém conhecia. Né? Então o Paysandu tem que trabalhar a questão da divisão de base, pessoal. Tem que colocar olheiro no interior, tem que colocar pessoas para observar. Será que no interior não tem jogador, moleque se formando? A gente vê a qualidade, né? Chama para o Paysandu, amarra um contrato, faz uma situação, mantém um garoto. Acaba sendo mais barato, pessoal. Por incrível que pareça, acaba sendo mais barato você fazer isso do que trazer jogador de nome, gastando milhões que muitas das vezes não vão dar retorno para o Paysandu. Pelo contrário, vão acabar jogando a gente na justiça do trabalho. Né? Ou então vão sair de graça.
Então, cadê? O Papão tem que investir em divisão de base. Ah, mas vai resolver o problema de 2026 logo? Não, não vai resolver. Não é simples assim, eu sei que não é simples, mas a gente não pode largar a divisão de base, esquecer. O Sub-20, pelo que eu tô acompanhando, ele está classificado para a final, não sofreu gol, só teve vitórias. O Pedro Henrique entrou, Pedro Henrique o nome, né? Ele entrou contra o Criciúma, volante, tem qualidade o garoto, parece que quer amarrar logo um contrato nele, porque já deve ter gente de olho, né? Então o Paysandu tem que começar a ver o que ele pode garimpar. Se de um sub-20 desse o Paysandu conseguir 2 jogadores para o profissional de qualidade, valeu a pena. Valeu a pena. Porque além deles servirem para o profissional, eles podem servir também como moeda, como lucro. Não tem como, pessoal. Os times que hoje em dia são grandes times, eles têm uma base muito forte, pessoal. Eles fazem um trabalho de divisão de base muito correto, muito sério. E muitas das vezes fala, ah, boneco, é caro. Eu acho que é mais caro gastar com jogador vindo de fora, por conta de empresário, que empurra jogador de qualidade duvidosa para a gente, né? É uma sugestão que eu dou, mas você não tem que pensar nisso, mas tem que pensar dessa forma com pessoas capacitadas, tá? Pessoal, então, nosso jogo amanhã contra o Botafogo, um jogo importante, a gente vai estar acompanhando e a gente vai trazer mais informações para vocês, tá bom? Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, tá ok? Vai dar certo, pessoal. Vamos esperar essa vitória. Vamos continuar acreditando. Não nos resta outra alternativa. É nós, papão. É nós, fiel.